Primeiro ato da equipe do prefeito Raul Marcelo se eleito já no primeiro dia de trabalho na Prefeitura de Sorocaba. O que precisa ser feito como primeiro ato da equipe para a cidade de Sorocaba se eleito prefeito de nossa cidade? Seja bem-vindo mais uma vez à Cruzeiro FM. Raul, bom dia a você. Bom dia, Fábio, Caio, toda a equipe da técnica, os amigos da Fundação, todo mundo que trabalha aí na rádio. É uma satisfação poder falar com vocês. Agradeço a oportunidade, um bom dia especial aos ouvintes da Cruzeiro do Sul. Nós temos o plano de ação emergencial que nós vamos colocar de pé já no primeiro dia de governo. O que consiste esse plano? É um plano para poder recuperar as finanças das famílias de Sorocaba, porque o motor da economia na atual conjuntura é o consumo familiar no Brasil. Hoje, aproximadamente 70% da economia do país ela se move a partir do consumo das famílias. As famílias sorocabanas estão com aproximadamente 60% delas, né, das nossas famílias, endividadas, portanto, perderam a capacidade de crédito, muitas com nome sujo, né, no SPC, no Serasa. Então, o primeiro ponto da ação vai ser ajudar as famílias a renegociarem suas dívidas com as empresas da cidade, sobretudo o setor do comércio. Então, o PROCON, a partir do ano que vem, ele vai ser levado para as regiões da cidade, deixa de ser um cabide de emprego, e nós vamos, com os advogados do PROCON, também a estrutura jurídica da própria prefeitura, ajudar as famílias a recuperarem o crédito, negociando com as empresas de comércio, chamando as empresas para sentarem na mesa de negociação. Isso já acontece pelo Brasil inteiro. Fortaleza é um dos casos importantes nesse sentido, de dívidas que foram reduzidas em até 98%. Segundo ponto, nós vamos chamar também as empresas que devem para a prefeitura e as famílias que devem para a prefeitura. Só de ISS a cidade tem hoje para receber 650 milhões de reais e de IPTU 540 milhões de reais. É 1 bilhão 268 milhões de reais de dívida ativa. O que a prefeitura faz hoje entra com ação de execução. Uma dívida de R$ 1.000 vira uma dívida de R$ 10.000 depois na justiça. A partir de janeiro do ano que vem, isso muda profundamente. Nós vamos chamar todos para negociar, vamos fazer um novo refis, estender os parcelamentos de até 120 prestações, reduzir em 50% juros e mora e também estipular anistias dependendo da situação da micro e pequena empresa e da situação de renda também das famílias. Então, o primeiro ponto aqui da ação, a primeira ação é colocar de pé o plano de ação emergencial, será do ponto de vista administrativo, será um gabinete de força-tarefa nos primeiros 6 meses de governo, com reuniões das 7 da manhã até as 10h30 da manhã, prefeitos, secretários, especialistas das nossas 13 instituições de ensino superior e também o meio empresarial da cidade, para estabelecer medidas para ajudar a fazer com que a economia volte a funcionar, sobretudo recuperando o crédito das famílias, e também ajudar as empresas a renegociarem suas dívidas com a prefeitura e as famílias também com a prefeitura. E vamos também renegociar e revisar todos os contratos que a prefeitura tem hoje. O cálculo por baixo que nós temos, com o pente fino nos contratos da prefeitura, nós conseguimos levantar 50 milhões de reais já no primeiro ano de governo. Se nós conseguimos também, com o novo refis, renegociando as dívidas, entendendo o momento de crise, entendendo que ninguém tem culpa, nem comércio, nem empresa, nem a população, pela pandemia, não é? Então nós temos que entender esse momento difícil pela qual a cidade passa. Se nós conseguirmos levantar 10% da dívida ativa que a prefeitura tem hoje, isso daria 120 milhões. Com 170 milhões de reais, nós começamos a colocar a cidade de pé e já podemos colocar no horizonte estruturação das políticas públicas para pôr a cidade também para andar para frente. Então, a primeira ação, Fábio e Caio, é estruturar a parte orçamentária da prefeitura, porque hoje o que estão fazendo, estão propondo os nossos adversários? O mais do mesmo. Cortar as áreas sociais, a proposta de orçamento para o ano que vem corta em 30% a área da cultura, 30% saúde, 30% esporte, 3% quase saúde, sai cortando a área social. E também arrocha e comprime os vencimentos dos nossos servidores públicos. Isso acaba deteriorando mais a situação. Então nós vamos fazer um outro movimento, colocar de pé o plano de ação emergencial já no primeiro semestre, a partir do primeiro dia, ajudar as famílias a recuperarem o crédito para movimentar a economia e ajudar as empresas, sobretudo as pequenas e médias, e as famílias também a renegociarem suas dívidas com a prefeitura e também revisão aí de todos os contratos existentes hoje da Prefeitura Municipal de Sorocaba para poder ter recursos para, a partir daí, então, estruturarmos as políticas públicas que nós vamos implantar na cidade.
Bom dia, candidato. André Fazano falando. Candidato, já que o senhor falou da questão de revisar contratos, da questão da prioridade de resolver as contas da prefeitura, mas e a formatação da administração, da equipe do senhor na prefeitura de Sorocaba? Como que o senhor pretende conduzir isso, trabalhar com as equipes, o seu secretariado, e se será um secretariado técnico ou político? Olha, eu tenho o privilégio, né, e a felicidade, ao chegar aos 41 anos de idade, com mais de 20 anos de vida pública na cidade e ter um bom trânsito nas nossas universidades e faculdades. Para quem não sabe, Sorocaba tem um centro de referência internacional na área da pedagogia, que é a nossa Unesp. Nós temos também agora a instituição do curso de economia na UFSCar, inclusive com mestrado, com vários pós-doutores em economia industrial. Nós temos a engenharia da nossa Facens, tem a nossa FATEC, inclusive já fui estudante lá de tecnologia, né, que tem muita gente boa na parte de tecnologia. Você tem a Direito na FAD, que é uma referência também nacional. Nós temos a Uniso, entendeu? A Unip. Então nós temos assim centros de excelência na área de formação. Eu tenho um bom trânsito, aliás, organizei mais de 100 plenárias virtuais para a montagem do nosso programa de governo, do plano que nós estamos agora humildemente oferecendo ao nosso povo ao longo do processo eleitoral, né? Então, assim, o nosso secretariado será um secretariado, inclusive os cargos de confiança de diretor de posto de saúde, diretor de centro esportivo, policlínica e por aí vai. O pré-requisito é que o indicado conheça a área pela qual ele está sendo indicado, para a qual ele está sendo indicado. Nós vamos acabar com essa história. Em Sorocaba, infelizmente, aconteceu muito isso, de ter diretor de centro esportivo dirigindo a policlínica, por exemplo. De ter diretor do SAI, que é da área de publicidade, que ficava perguntando para os engenheiros indicação de artigo, de livro, de revista, para poder entender de saneamento. Isso aí é um escândalo para uma cidade do tamanho de Sorocaba. Então, a partir de janeiro do ano que vem, para ocupar cargo de direção na prefeitura, vai ter que ter, no mínimo, uma especialidade na sua área. E se for autarquia, empresa pública, como a URBS, por exemplo, o SAI, tem que ter um doutorado, um mestrado, para a pessoa não chegar lá e querer usar a instituição pública como escola para aprender. Não dá, nós não temos tempo, Caio e Fábio, para isso, e ouvinte da Cruzeiro do Sul. Sorocaba perdeu 4 anos da sua administração pública e nós temos que entrar em janeiro com o acelerador lá embaixo, então só vai ser nomeado quem tem conhecimento na área. E também nós vamos enfrentar as questões de desigualdade, né? Sobretudo em relação a homem e a mulher. Eu quero ter metade do meu secretariado composto por mulheres, porque é muito importante o empoderamento da mulher. Também nós vamos procurar técnicos, e eu já tenho relação com muitos aqui na cidade, negros, para que a gente possa prestigiar também a população negra na nossa cidade. Eu, como advogado, quero dizer aqui que me sinto escandalizado toda vez que vou ao fórum, porque chego lá, é difícil achar um juiz negro, um promotor negro. É mais fácil achar um juiz negro na Alemanha, que lá é só 3% da população é negra, do que no Brasil, que 50% da população é negra. Então nós temos que ter também, a minha ideia é combinar todas essas coisas, capacidade técnica com questões de combate ao racismo e ao machismo, que é importante, e também, é claro, um perfil político. É difícil, mas nós estamos aí para isso. Enfrentar a crise que está colocada para Sorocaba não é para amador. Isso é o ponto importante. Nós não podemos mais perder tempo e nós vamos então ter um secretariado composto por mulheres, negros, mas todos com formação na área, porque nós temos, só para você ter uma ideia, metade dos estudantes da UFSCar são negros, 50%. Nós temos lá 2.700 alunos na graduação e 300 na pós-graduação. Então nós temos pessoas qualificadas em Sorocaba que têm esse perfil, eu conheço muitas, e vai ser por aí que nós vamos trabalhar. O senhor tem pouco mais de 1 minuto para responder nesse primeiro bloco ainda, candidato. Eu gostaria de saber das secretarias, se o senhor pretende reduzir o número de secretarias ou se para conduzir o município é preciso um número maior de secretarias. Eu vou enxugar, viu? O Crespo aumentou as secretarias, eu na época critiquei, nós vamos enxugar. A ideia é ter o número, a ideia é manter o número atual, e na medida em que a gente for colocando o plano de ação emergencial em pé, nós vamos fazer algumas fusões, que são fusões que são possíveis de acontecer, até porque eu acredito que as coisas são muito interligadas. A cultura tem uma interligação e uma interseção grande com saúde, com educação, então dá para a gente poder trabalhar em perfeita harmonia entre as secretarias,
mas eu quero assumir o compromisso aqui que criar novas secretarias não. Tem um candidato aí querendo criar uma secretaria para pegar emenda parlamentar em Brasília. Quando o Crespo contratou criou um cargo para pegar verba em Brasília, nós já ficamos contra na época. Com relação, o senhor falou do secretariado, da composição do seu governo, caso seja eleito, e temos essa proposta, né, de que os secretários, melhor dizendo, eles tenham que comprovar residência aqui na cidade de Sorocaba para assumirem suas funções nas pastas dentro da prefeitura de Sorocaba. Para o senhor, isso é uma medida acertada ou não? Isso impede que um técnico de outra cidade, um cargo, uma pessoa especializada em um determinado assunto de outra cidade possa fazer parte da equipe? Ou o senhor defende realmente que a pessoa precisa conhecer a cidade, morar na cidade para exercer alguma função importante dentro da prefeitura em candidato? Olha, eu defendo que nós temos que prestigiar a cidade de Sorocaba. Agora, nós temos universidades aqui, 13 instituições de ensino superior, que tem muito professor, não é? Que leciona aqui, por exemplo, que é o caso da UFSCar, mas que tem residência em outras cidades, mas o local de trabalho da pessoa, a vivência da pessoa é Sorocaba. A Unesp também tem esse tipo de situação, acho que na FAD também nós temos, na Facens também você tem, porque hoje nós somos uma região metropolitana. Eu acho que o pré-requisito importante, eu vou repetir aqui, não é? A UFSCar, por exemplo, você tem ali professores da área de pedagogia que conhecem tudo sobre processo de formação das crianças, dos pré-adolescentes, inclusive instrumentos pedagógicos para acelerar no processo de alfabetização, enfim, que não são usados pela rede municipal de educação, que é uma tragédia para nós. É um centro de excelência público, construído com dinheiro público, não é? 3 mil alunos, e não é utilizado. Então, nós vamos lançar mão desse conhecimento técnico que existe em Sorocaba hoje. Acho que é importante que o ouvinte tenha clareza disso. As 13 instituições de ensino superior em Sorocaba serão parceiras da prefeitura a partir de janeiro. Por quê? Porque nós não podemos errar. Não dá para admitir desperdiçar 10 milhões de reais com uma cartilha, como aconteceu, por exemplo, no governo passado, sendo que o governo federal disponibiliza cartilhas e nós temos as nossas universidades aqui para fazer aquele complemento com o conteúdo local, que é a orientação do Sistema Nacional de Educação. Então, nós vamos lançar mão das nossas universidades. O pré-requisito será morar em Sorocaba, é importante, mas se a pessoa trabalha em Sorocaba, tem a vivência em Sorocaba e porventura tem a residência, por exemplo, em Salto, residência em São Roque, em Itu ou na capital de São Paulo, eu acho também que é cabível. Por quê? Porque a pessoa tem a vivência dela na cidade de Sorocaba, trabalha aqui. Agora nós vamos priorizar, inclusive usar a lei de licitação, contratação de empresários de Sorocaba, porque nós temos uma agenda de emprego que está dramática. O cenário para o ano que vem não será fácil. O auxílio emergencial foi cortado pela metade, de cada 5 sorocabanos, 1 estava recebendo. Em dezembro agora termina o auxílio emergencial. Então nós vamos ter um cenário em Sorocaba o ano que vem de arrecadação, a previsão da arrecadação é de queda, desemprego é de alta, a pressão nos serviços públicos vai aumentar, porque a pessoa que perdeu o trabalho na indústria perde junto também o plano de saúde. Então nós vamos ter que ter uma agenda agressiva por parte da prefeitura na geração de empregos. E qual é o nosso plano? Todos os contratos que são grandes, são inclusive empresas de fora de Sorocaba que executam hoje a parte de zeladoria da cidade, limpeza urbana, manutenção de prédio público. Tudo isso nós vamos converter em milhares de contratos pequenos que serão realizados na própria comunidade. Um exemplo, lá o Posto de Saúde Nova Esperança, que está metade dele apagado, está sem energia elétrica, porque roubaram os fios lá. É outra coisa escandalosa também. Quem vai fazer a manutenção elétrica lá? Nós vamos criar um sistema a partir de janeiro do ano que vem. A lei de licitação permite. O Sebrae, inclusive, já estive lá em reunião, está orientando isso para os prefeitos, que é a maior instituição hoje de formação e de auxílio e assistência técnica e jurídica para as micro e pequenas empresas do Brasil. Não. Nós vamos colocar o posto de saúde, o exemplo que eu citei aqui no Nova Esperança, vai contratar o eletricista da própria comunidade. Não. Nós vamos ajudar essas pessoas a se regularizarem juridicamente, e aquele que tem esse conhecimento técnico, que é encanador, que é eletricista, que tem algo, que
possa trabalhar, inclusive, com limpeza também, para fazer a limpeza urbana na sua comunidade, nós vamos contratar ele a partir da comunidade. Ou seja, a ideia é prestigiar as empresas de Sorocaba para que o dinheiro circule na cidade e, de preferência, na própria comunidade, para que a gente possa estimular a geração de empregos e que a renda fique aqui. Nós temos 3 bilhões de reais. A ideia é usar todo esse montante de recursos para gerar empregos e fazer com que a economia de Sorocaba volte a crescer. Nós estamos ao vivo com o candidato Raul Marcelo do PSOL, e até aproveitando esse gancho, o senhor fala da questão da queda de arrecadação, visando principalmente a partir de 2021, devido a todos os acontecimentos desse 2020 tão difícil. Claro que o senhor cita que o cidadão vai perder o seu plano de saúde e acaba recorrendo ao sistema público de saúde, né, candidato? Será talvez a referência para muitas famílias dentro desse cenário que o senhor está apontando na análise e também já no planejamento do seu plano de governo. Agora eu pergunto ao senhor, sistema de saúde em Sorocaba, o atendimento nos bairros, o trabalho realizado pela Santa Casa e toda vez que um candidato vai concorrer à prefeitura da cidade, vem o assunto do hospital municipal. Que o hospital municipal é importante, que o hospital será construído, as promessas aparecem, mas efetivamente o hospital não sai do papel. Como o senhor vê essa questão de um novo hospital para a cidade de Sorocaba, o apoio à Santa Casa e também essa dependência do sorocabano com o Sistema Único de Saúde, principalmente com atendimento nos bairros? Saúde com Raul Marcelo. Toda eleição em Sorocaba, de fato, a Fábio, esse assunto vem. Já prometeram o Hospital da Mulher também, viu? O ouvinte mais atento da Cruzeiro do Sul vai lembrar. O Vitor Lipe prometeu o Hospital da Mulher, fizeram uma salinha lá no Evangélico, hoje não tem mais nada. E na última, quem prometeu o Hospital Municipal foi o Crespo. O Hospital Municipal custa 100 milhões de reais, hoje o valor mais ou menos 94 milhões que nós passamos para a Santa Casa. A Santa Casa é o nosso hospital municipal. Vamos fazer um novo hospital. Depois que nós colocarmos a cidade em pé, a parte orçamentária estiver adequada, nós fizermos o processo de recomposição de RH na saúde, o déficit de funcionários na saúde hoje é de mais de 500. Só para se ter uma ideia, em 2016 nós tínhamos 1.000 enfermeiros e enfermeiras na rede pública de saúde em Sorocaba. Hoje nós temos 800. Em todas as áreas que se olha na saúde pública em Sorocaba, o número de funcionários foi diminuído nos últimos 4 anos. E não tem jeito, na saúde não dá para atender pelo smartphone, computador, laptop também não atende, internet não atende. Não tem robô que dê conta, precisa de um ser humano e precisa de um profissional de saúde capacitado. E quem faz a primeira atenção é o profissional de enfermagem. E ele precisa estar bem capacitado, o protocolo estendido, porque ele pode resolver grande parte dos problemas de saúde do nosso povo. Então nós vamos ter que expandir muito essa parte de RH na saúde para que a gente possa ter um SUS em Sorocaba de fato atendendo a nossa população adequadamente. Essa vai ser a estratégia central nossa. E também acoplar essa questão da saúde à parte de prevenção, que é uma parte importante no Sistema Único de Saúde, que infelizmente foi relegado a segundo plano em nossa cidade. Um prédio que nós vamos fazer que cabe no orçamento, custa 25 milhões de reais, é a nova policlínica na Zona Norte, porque a atual foi construída em 99 e hoje já não dá conta mais da média complexidade, da demanda aumentou muito, as filas estão longuíssimas. E vou acabar também com a fura-fila, essa picaretagem de vereador bandido que fica furando a fila em Sorocaba acabou a partir de janeiro. O Ministério Público já foi em cima e não conseguiu frear essa situação. Então nós vamos pôr um ponto final. Já propus isso quando era deputado, aprovei na Assembleia, o governador vetou a lei e nós vamos fazer em janeiro em Sorocaba. Vai ter um site na internet com a lista de todo mundo que está na fila de espera com os últimos 4 números do CPF. Só vai passar na frente com o laudo médico fundamentando a necessidade e a urgência da situação. Não vai ter mais cartinha de vereador, de presidente de partido, de amigo, entendeu? De parente para passar as pessoas na frente, que é um escândalo que acontece em Sorocaba, infelizmente. E outra coisa que vai acabar também é cabide de emprego em empresa terceirizada prestando serviço de saúde na cidade. Eu tenho informações que tem vereador aí que tem mais de 100 pessoas nomeadas e terceirizadas na área da saúde em Sorocaba. Então, a partir de janeiro também, quer trabalhar em Sorocaba, na saúde ou na educação, vai ter que fazer concurso público, amigo. Vai ter que estudar, carregar bandeira de candidato só e depois querer assumir cargo em terceirizado, acabou também. Então, é outra coisa importante. O SUS tem que ser público e o acesso a ele deve ser por concurso público. Nós vamos passar um pente fino, forte,
no processo de privatização do sistema público de saúde. Foi esse, inclusive, um dos motivos de nós estarmos aí com o processo da saúde de Sorocaba profundamente deteriorado e a população sofrendo e sendo humilhada 6 meses, 7, 1 ano na fila de espera. Então, a partir de janeiro, se preparem que vem mudanças aí importantes no sistema público de saúde de Sorocaba, que se mostrou à altura do nosso povo no enfrentamento à pandemia. Nós vimos a importância de ter um SUS público durante a pandemia. Daí os servidores todos viraram heróis, né? Mas daí passa a pandemia ou fora da pandemia, volta novamente o sucateamento e o processo de privatização do sistema. Ontem, por exemplo, foi baixado um decreto, pasmem os ouvintes da Cruzeiro, um decreto federal para privatizar posto de saúde. E sorte que depois de uma pressão enorme, o presidente da República mudou de opinião à noite. Mas, enfim, estamos tentando de todas as formas entregar para o setor privado a nossa saúde pública. Nós estamos numa outra corrente política que defende o SUS público com valorização dos servidores e participação, inclusive, da sociedade e total transparência. Muito bem, candidato Raul Marcelo, ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira. Raul, mais uma vez, o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Esse espaço é democrático, ao mesmo tempo a todos os candidatos. É mais uma possibilidade do eleitor, do munícipe sorocabano, conhecer um pouco mais do seu candidato, de cada candidato escolher o melhor para a cidade de Sorocaba. Raul, mais uma vez, obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM e boa sorte nesse processo a você. Eu que agradeço, uma satisfação falar com vocês, Caio, Fábio, os amigos da Cruzeiro do Sul. Quem quiser acompanhar todos os nossos projetos, é Raul Prefeito 50 no Facebook, no Instagram, e tem o nosso Zap também, 996037470. Tá joia? Um grande abraço a todos, bom dia e fiquem com Deus.